Opa, e aí, tudo bem, Oi, Érica? Como você tá? tô, calma que eu tô bem. Não tô 100% bem, mas Exato, nem eu pergunto, nem eu perguntar se você tá bem, porque, pô, tá preso em Brasília, longe da família, é difícil eu estar bem, mas tá sobrevivendo, né? sim, eu que vim pra ficar o quê? No início eu pensava que eu ia ficar 10 dias, 15 dias no máximo, acabou que eu tô 3 meses aqui praticamente. Sem prazo de ir embora, 3 meses e talvez cinco, seis, vai saber, né? Será que, deixa eu mostrar aqui, tô até carregando a tornozeleira, tá? Olha só, que Sentindo absurdo, né? Mas me fala, eu lembro que eu conheci você lá no acampamento dos 300, mano, foi bem bacana. Aí, só que fica a dúvida, eu acho que o pessoal que tá assistindo também fica na dúvida. Quem que é Eric? Como é que você foi ter a parar assim, no acampamento? O que é que te levou a sair do conforto da sua casa para ir lutar lá com esse pessoal, no mínimo, nada democrático lá? Me conta aí. só um momento. O Arthur tá falando que o celular meu não tá enquadrado. Botando assim sua. Ah, E agora? agora ficou bem, ficou bacana. Tá, vou ter que ficar segurando então. Porque da outra vez, ele falou a mesma coisa nos comentários e pra mim tava normal. Aí quando eu fui ver no. Quando eu fui lá, eu vi que tava realmente cortado. Tá ok agora, gente? Tá, o pessoal tá dando ok aí na live. Então, você perguntou como que eu fui parar nos 300? É, pro pessoal que deve estar curioso, assim, que te conheceu das fotos, das manchetes de jornal, saber quem que é a Eric, pô, como é que, assim, o que te levou a sair do conforto da sua casa para ir lá pros 300, lutar pelo país? Então, eu sempre acompanhei assim os vídeos do. Eu estava acompanhando muitos vídeos do Olavo, eu sou uma admiradora do Olavo de Carvalho, e ele sempre falou Show. muito que a melhor a pessoa mais entendida de militância no Brasil, na opinião dele, é a Sara Winter. Aí eu vi que a Sara ia dar um treinamento, ia começar um acampamento, uma militância. Então eu fiquei interessada. Tá com algum barulho aí? Olha, pra mim tá cortando um pouco, mas eu não sei se pra galera que tá assistindo tá cortando. Aí a galera tem que dizer aí no chat se eles estão te escutando direito. Uhum. Pelo jeito ninguém tá E reclamando. Bora lá. aí eu sou servidora por projetos da minha cidade, como eu vi para os 300. Eu vi esses posts da Sara, ela falando que tinha intenção de começar o acampamento e o curso de treinamento. E fiquei muito interessada, mas eu estava mais na cidade, o prefeito daqui. Você começou a dar uns. Que a minha cidade fica no. E de acordo com os decretos, eu vi que eu tinha tempo, né, para poder vir para Brasília, porque o prefeito estendeu o decreto. Então eu resolvi vir para poder Que participar. Eu estava bacana. acompanhando também. Eu estava acompanhando os vídeos da Sara no YouTube, no Facebook. Eu vi que era uma coisa bem organizada. Né? Eu tinha visto que era uma. E E me o conta, Arthur tinha vindo de frente. Ah. e a Sara, o Arthur, essa galera, você conheceu lá mesmo ou você já conhecia eles de luta política passada? A Sara eu conheci na minha cidade quando ela estava fazendo uma cruzada universitária. Ela foi a campus para poder fazer uma palestra numa faculdade pública, mas ela foi boicotada. Aí ela foi recebida numa comunidade católica, a Shalom,
para fazer uma palestra sobre feminismo e sobre o testemunho de vida dela. Aí nisso, eu em contato com o coordenador da comunidade que recebeu a Sara, ele me passou o contato do Arthur. O Arthur que o conhecia e que tinha agendado essa palestra da Sara. Aí eu comecei a ter contato assim, com o Arthur pelo WhatsApp. E a Sara eu mantive, né? Ela foi lá, só tinha visto ela uma vez, mas eu às vezes ainda tinha contato às vezes com ela pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Inclusive, quando eu vi que o Arthur veio, eu entrei muito em contato com ele para saber como estavam as coisas aqui, para saber a respeito da minha vinda, o que eu precisava trazer, coisa assim do tipo. E a Sara mandou áudio para mim através do celular do Arthur, me chamando para vir para os 300. Então eu vim. Agora pode dizer que vocês viraram amigas, né? Depois de partilhar todos esses momentos tensos lá em Brasília. Ela tava do meu lado no pior momento da minha vida, né? E eu também. Pois não, essa experiência. Deus e seus planos. Bacana. Pra você ver, me conta. Pode falar. Não, pode contar não, eu quero ouvir a história aí. Agora eu tô interessado. Não, fala aí, quando eu fui no Alvorada, que todo mundo vai lá às vezes para ver o presidente, eu falei, o povo na minha cidade que tá fazendo manifestação tá sendo preso. Aí eu vim pra cá, pra Brasília, pra manifestar, acabou que foi acabou preso. De ver se consegue. Caramba. Aqui, ó. Acabou que eu entrei pro xadrez. Nossa, acho que o povo aí de Campos de Goitatá. Como é que é? Desculpa a pronúncia, para não dizer besteira aqui. Campos de quê? Gente, ninguém consegue falar direito o nome da minha cidade. É Campos dos Goitacazes. É Campos dos Goitacazes. Vocês ficam fazendo bullying comigo aqui em Brasília. O Oswaldo Eustáquio é a mesma coisa. Quando vai falar o nome da cidade, a Sara falou... A Carla Zambelli, quando a Carla Zambelli esteve lá no acampamento, a Sara falou, Érica, não fala Campos dos Goitacazes, não, que ninguém entende aqui. Então fala Campos, Rio de Janeiro. Eu falei, não, minha cidade tem nome e sobrenome. E isso já me leva à curiosidade. Me conta aí o que você gosta assim na sociedade que te levou a querer ser vereadora, no caso você está pré-campanha ainda, pré-vereadora. Mas porque tem que ter cuidado para não dizer besteira aí, que depois vão querer te acusar de... Você é pré-candidata, por enquanto, e me conta aí, o que é que levou... Me prender, ninguém vai poder me prender, né? Pelo menos. Presa eu não vou ser, que eu já tô. O Davi tá perguntando quando que eu vou voltar. Davi, vamos fazer a campanha do Volta Érica, que eu quero voltar logo. Depende do ministro. Davi, faz o seguinte... Entra no site do STF, procura lá o e-mail do Alexandre de Moraes e pergunta para ele. Vamos fazer uma campanha de e-mail pro gabinete lá do Alexandre de Moraes, para ele me soltar ou me liberar para Campos. O que me levou a querer ser vereadora? Só um minuto, só um minuto. E aproveita e pergunta também qual foi o crime dela, porque acho que ele não vai responder isso não. Não tem? Mas conta Davi, aí, não tem prazo. Então, o que me levou a querer ser pré-candidata a vereadora, né? Primeiro, quando eu comecei a participar de Rotaract Clube, há alguns anos atrás, eu já tinha, assim, que legal, eu já tinha uma vontade em mim, num futuro, quando eu fosse mais velha, ser vereadora, mais experiente. Só que eu passei no concurso, me tornei servidora pública municipal e essas questões políticas municipais acabaram fazendo muito parte da minha vida. Mais parte da minha vida do que já fazia, na verdade. E frequentando a Câmara, principalmente nos últimos 2 anos, eu que me sentia tão despreparada que eu achava que era uma coisa que tinha que ser para uma pessoa mais experiente. Eu pensava assim, um dia eu vou ser professora e depois que eu for professora, um dia eu vou ser vereadora. Eu vi assim, acho que uma criança de 4ª série faz melhor do que esses caras estão fazendo aqui na Câmara. Tinha gente que não sabia ler direito, tem gente que não sabe ler direito.
E tinha sessão que era só moção de aplauso. E aquilo me deixou, foi começando a me corroer muito por dentro. Porque eu sou, tipo, não é à toa que eu me parar nos 300. Se o negócio me corrói, né, eu boto a cara na reta, né? Você me viu lá no Congresso, né? Então, você só me viu, né? Porque você não pulou comigo. Não, mas não é do meu grupo. Não é da minha praia fazer. Tá. Pular cerca. Ai, Érica puladora de cerca nacional. Não, cuidado com o que você disse. Se bem que você tá solteiro, Cara, então não tem gente, problema. é a cerca do Congresso, tá bom? É a cerca do Congresso. O pessoal que acabou de Agora eu tô entrar aqui amarrada, agora eu tô aqui presa aqui. Que eu não sou, né? A outra cerca. Aí o que acontece? Então isso me motivou muito. Eu falei, pô, né? Eu acho que. E quando, principalmente na época que o Paulo Guedes começou a falar que a reforma da Previdência ia passar para os estados e municípios para serem votados nas suas câmaras, né? Eu falei, cara, esses vereadores aqui que vão se vier para campus aqui para ser votado, porque nós, servidores municipais, somos estatutários, por essa corja aqui, a gente tá ferrado, né? Porque aqui eu acho que ninguém tem capacidade para votar um negócio tão sério como esse. Então, isso foi me motivando muito. E também ver que os vereadores lá em Campos se dividem assim, né? Entre os passadores de pano do prefeito, né, que é a base do prefeito, né, que é a base do governo, mas que são, na verdade, parecem relações. Eu sou relações públicas por formação, às vezes parecem relações públicas do prefeito. Vão para lá só para falar o que saiu no site da prefeitura ou no diário oficial e bater palma pro prefeito. E o outro lado, que é a oposição, são pessoas que a maioria entrou porque os eleitos caíram por conta de compra de votos com um escândalo que foi na minha cidade do check-in. Ou então gente que tem rabo preso, não é uma oposição firme. E eu quero ser o que o vereador tem que ser, entendeu? O que o prefeito fizer de bom, ótimo, vamos apoiar. O que fizer de ruim, a gente tem que fiscalizar. Informação. E os dados lá em Campos, gente, eu participei de várias audiências públicas no ano passado e até esse ano, no início do ano, teve uma. O secretário chega lá na Câmara, fala, não tenho esses dados, não tenho essas respostas, porque eu deixei lá na secretaria. E os vereadores engolem, entendeu? Eles não dão a informação. Quanto que foi repassado do Fundeb? Para onde que foi o recurso do Fundeb depois que entra na Prefeitura de Campos? Eles não informam. Aí fica por isso mesmo. Entendeu? Não tem que deixar por isso mesmo. Aí fica por isso mesmo, pronto? Verdade. Uma coisa que eu também me identifico bastante com o que você falou foi essa questão que a gente de direito em geral, a gente tem uma coisa chamada caráter. Então, quando a gente pensa em entrar na vida pública, a gente fica, vou ter responsabilidade sobre muitas pessoas, eu tenho que me preparar, eu tenho que ir lá para fazer algo de bom, não vou lá para gastar o dinheiro dos outros à toa. Aí você chega, vê que nem, por exemplo, naquele dia que o Alan dos Santos foi lá, o cara não sabe encontrar o sujeito do verbo, o cara tá lá só mesmo para botar o nosso dinheiro no bolso e fazer demagogia barata. A gente fica chocado mesmo. Quando eu vi aquele deputado lá, o marido lá do Verdevaldo lá, mano, mostrando o analfabetismo, a incapacidade dele de entender uma sentença de português simples, mano. A gente foi, esse cara tá nos altos escalões da vida pública. A gente fica chocado mesmo. É terrível. Mas que bom, mano. Então você já tá aí deu pra entender aí, nessa corrida aí, trabalhando, tá dentro da política faz mais ou menos quantos anos? Dentro da política? Eu sou mais das ruas, eu nunca fui candidata, entendeu? Essa política partidária para mim. Eu acho que desde antes da Jornada Mundial da Juventude já estava começando. Porque o que acontece? Quando eu fui pro Rotaract Clube, eu comecei a gostar da política no sentido assim, o cidadão, a cidadania, entendeu? Que qualquer um pode criar projetos, entendeu? Independente de coisa partidária, de Câmara, Prefeitura. Eu sempre acreditei muito assim, que o cidadão pode criar projetos, participar de clubes de serviço,
a sociedade civil não organizada, na verdade, né? Que pode até ser utilizados pela prefeitura, coisa do tipo. Então, eu gostava muito dessa coisa da participação cidadã. Então, pensava em política pública, assim, projetos, coisas assim, bem palpáveis, independentes. Só que depois eu fui, principalmente por causa da igreja, conhecendo um pouco mais essa questão ideológica, por causa da pauta do aborto, que começou a entrar muito em questão a nível nacional, a aprovação do aborto. Isso já na época de 2012, 2013, 2014, principalmente, que foi uma eleição, a Dilma chegou a fazer uma declaração, não, gente, pode ficar tranquila que eu não vou aprovar aborto. Aí nisso eu fui começando a aprender mais essa questão de direita e esquerda. Eu não me considerava ainda de direita, mas eu falei assim, pô, de esquerda eu não posso ser sendo católica. Mas eu não quero ser de direita ainda. Né? Eu tinha um pé atrás com a direita, mas estava começando a conhecer. Aí depois eu falei, ó, uma coisa eu sei que eu sou, conservadora. Então, aí eu vi que a melhor forma que eu tinha de combater a esquerda, no momento, era me posicionando à direita. E me conta, antes de fazer essa mudança e começar a entrar nesse cenário mais político, o que é que você fazia? Qual que era a sua ocupação? Antes de, que você falou, em 2012, foi mais ou menos quando você entrou e começou a entender a situação de direita e esquerda. E antes disso, eu trabalhava como que ela era? Eu trabalhei... Antes de eu entrar na prefeitura, no concurso, eu trabalhei no Bradesco. Eu sempre trabalhei no setor privado. Então, eu fiquei muito revoltada quando eu entrei na prefeitura e vi como as coisas aliás, não funcionavam, né? Eu ia falar como funcionavam. Então, eu trabalhei 3 anos no Bradesco. Eu trabalhei antes do Bradesco, trabalhei numa fábrica, na parte de RH. E antes trabalhei em escritório de corretagem de seguro. Já tem uma experiência de administrar as coisas. Mas assim, quando eu cheguei na prefeitura, eu fiquei muito revoltada. Porque tudo... E eu sempre... Como eu sou formada... Eu sou técnica de administração e eu sou formada em relações públicas. Então, eu sempre gostei muito desses temas empresariais, palestras empresariais, de marketing, coisa do tipo. E a minha visão, assim, nas minhas brigas, assim, com a prefeitura, principalmente no ano passado, pelos servidores públicos municipais, eram sempre visando o lado capitalista do que eu vivenciei no setor privado. Porque o empregador privado, né, se ele não paga um reajuste salarial, se ele fizer um serviço ruim, ou se ele, tipo assim, deixar de pagar uma coisinha que seja pro funcionário dele, ele vai ser espizinhado pela Justiça do Trabalho. Mas quando chega na prefeitura, entendeu? No serviço público, quem espizinha o empregador privado é o governo. E quando é o governo que é o empregador, aí eles estão cagando, né? E eu sempre vi... E eu sempre, assim, né? Pela minha própria formação de técnico de administração e tal, até mesmo os cursos que eu fazia no banco, né? O funcionário, ele é o capital humano da empresa. Então, se você quer oferecer um serviço bom para o seu público, você tem que oferecer boas condições de trabalho. E na prefeitura, olha só, quando eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei em escritório, se eu comprava uma caneta na papelaria, o banco ou a dona do escritório me repunha, fazia a reposição. Na prefeitura, eu vejo os professores, porque eu sou da educação, né? Eu vejo os professores tirando do próprio bolso, entendeu? Para dar para os alunos. Oferecer um serviço melhor para os alunos. Então, ninguém repõe nada, porque no serviço público é tudo muito mais burocrático e tal. Era para o recurso estar chegando lá na ponta. Essa é a minha principal questão. O recurso, que aqui não adianta... Eu tô aqui em Brasília ainda, né, presa. Não adianta o Paulo Guedes, né, cortar um dobrado aqui, o presidente... Aqui não tem...
não tem nenhum escândalo de corrupção ainda aqui, né? No governo Bolsonaro. Mas quando chega lá na ponta, não chega o recurso, né? Para o cidadão comum. O Pacto Federativo prende todo o dinheiro do país na União e dificulta muito a gestão dos recursos no Brasil. Mas aí isso já entra no esfera que tá além do vereador. O problema é o roubo, porque para chegar na sem ponta, dúvida também é um problema. problema. Exato. Por quê? Porque todo o dinheiro corre para o centro. Se não corresse tudo para o centro, não precisava fazer essa viagem de volta para os municípios e para o resto do país. Seria muito mais fácil. Mas essas são as questões maiores. E me fala, como é que é os bolsonaristas na sua cidade? Tem muitos candidatos bolsonaristas? Você está lá como uma paladina solitária? Não, eu sou a paladina solitária, não. Lá na minha cidade tem alguns grupos de direita. Eu não estou em nenhum grupo de direita da cidade, eu estou só no círculo monárquico. Você é monarquista? Eu sou favorável, mas aqui em Brasília a gente teve lá nos acampamentos umas experiências, né? Pois não é. Tinha uma pessoa, tem que tomar cuidado com falar que é monarquista aqui em Brasília. Mas, assim, o pessoal lá de Campos não é doido que nem algumas pessoas que eu vi aqui, não. Infelizmente eu tenho que falar, gente. Sinto muito. Mas, principalmente, o seguinte, lá tem muitos grupos de direita, mas que estão rivalizando, porque tem os carinha que se sentem os donos da direita, os únicos conservadores, entendeu? Tem uns que estão lá se degladiando e eu tô deixando, tanto que eu nem falo o nome deles, né? Eu que não vou dar o ibope daqui, ó, da minha tornozeleira para esse povo. E tipo assim, se sentem muito, né, os únicos bolsonaristas, né, eles ficam se pegando lá, como se não pudesse ter mais ninguém de direita, ou se fosse menos de direito do que eles, mas eu tô tranquila em relação a isso, nem entro nesse embate. Eu não entro nesse embate, sabe, Eduardo, porque quem tem a tornozeleira no pé, tem a tornozeleira no pé e o nome lá no STF sou eu. Pois né. E é aquele famosa história que comentam, o problema da esquerda, entre tantos, é o roubo, a corrupção e tudo mais. O da direita é que a direita está ainda muito, como se diria, egóica. O pessoal parece que não sabe se unir, não sabe formar um grupo. É sempre mas tem muito oportunista, muita vaidade. Lógico, porque a direita ainda está se formando politicamente. Assim, o senso comum do brasileiro sempre foi mais a ser um cristão conservador, mas politicamente a direita não existia e agora esse processo de formação é sempre desse jeito, né? Isso é complicado. Mas então quer dizer que lá existe já um núcleo assim bolsonarista de direita? Tem muitas pessoas bolsonaristas, tem muitas pessoas que são bolsonaristas e não estão inseridas em nenhum grupo. Aqui, por exemplo, o que acontece? Você falou nesse assunto aí da direita. O Olavo de Carvalho já falou que a gente teve uma ejaculação precoce, né? Isso é uma base intelectual. Porque a esquerda levou, né, anos e anos até poder chegar ao poder, criando um alicerce. Então a gente não faltou essa base intelectual. Só que agora o presidente está aí, a esquerda está bem agressiva, já não usa nem mais as máscaras do fabianismo, nem do cranicismo, né? Eles estão... Se a gente não lutar nos dois campos, isso, tipo assim, aumentou nossa carga de trabalho, né? Porque a gente vai ter que lutar nos dois campos, no intelectual e no político ao mesmo tempo. E é um grande desafio. E porque se esse presidente aí cair, porque esse homem é um homem de fibra, né? O Bolsonaro, com facada, com tudo conspirando contra, e ele não arrega. A gente viu depois da minha prisão e da prisão dos outros 5, o que aconteceu? Muita gente recuou. Em que sentido você fala? Não desistir de militar, simplesmente deletar as contas, desapareceu, algo assim que se diz? Tem muita gente assim, aqui em Brasília já não tem, os acampamentos já acabaram, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa que era de um acampamento, acabou. E a pessoa falou, e as manifestações aqui de domingo são poucas pessoas que vêm, pouquíssimas.
deu uma recuada. Dia 7 de setembro, que deve ter um movimento grande aqui em Brasília, que eu já tô sabendo que vai vir depois. Dia 6 vai ter um culto, dia 7 vai ter manifestação e dia 8 devem vir os caminhoneiros. Vai ter uma manifestação de caminhoneiros aqui também. Já tô sabendo. Já tô... Olha só. Olá, até vai dar uma interferência aqui nessa live. Então, assim, a gente teve essa ejaculação. Daqui a pouco a PF bate na sua porta de novo. Daqui a pouco a PF bate na sua porta de novo. Não sei por quê. Ô, Gisele. Ó, e Gisele assim, chegando. Depois que... ai, meu Deus. Que a gente foi presa, viu que deu essa recuada e tal. Sim. Agora a gente tem que lutar nos dois campos. Porque se ele cair, a esquerda vem com tudo e faz, tipo assim, implanta na maior cara dura, como se fosse... O José Dirceu falou que não falou em conquistar o poder ou chegar ao poder, falou em tomar o poder, né? O José Dirceu falou claramente. A verdade, a esquerda já percebeu, por mais que eles tentem fazer essa hipocrisia de fingir que não estão notando, que ninguém mais quer eles. Como o próprio Dirceu disse mesmo, a esquerda só volta se não for pela via do voto, porque pela via do voto eles não voltam mais. Agora, a questão que eu acho vai ser uma luta do centrão, querendo virar o dono do país, e vamos ver se a gente vai conseguir transformar esse centrão numa centro-direita. Porque, por enquanto, você viu o PSL, todo mundo estava com a experiência que foi o seu partido do Bolsonaro, não deu 6 meses de governo, quanta traição, quanta má-fé, quanto pessoal abandonando o barco. Aí fica complicado. Mas, como bem disse o Olavo, né, são as consequências de uma ejaculação precoce. O filho... São os filhos que a gente está colhendo. Mas me conta, e assim, como é que você vê essa questão de estar longe da família, das pessoas que você gosta, de estar presa num apartamento aí, uma cidade onde tem muita gente que não presta, para falar assim, de leve. Não vou dizer que tem muita gente que não presta, não. Que isso? Hoje, não, eu estou falando dos políticos, não estou falando do cidadão de Brasil, estou falando da classe política. Pô, senão, aí, que mancada. Não presta no âmbito político. Eu sou expulsa, gente. Então, hoje eu estava muito para baixo, né? Hoje eu estava muito para baixo de manhã, mesmo tendo rezado. Eu tô fazendo quaresma de São Miguel. Ontem nessas também... horas a fé que sustenta, né? Eu tenho essa questão de ser pré-candidata ainda na minha cidade, é muito difícil. Porque a minha cabeça, Eduardo, ela não para. Eu tô toda hora pensando em alguma coisa para fazer em relação à liberdade. Então eu tenho 2 grandes preocupações, que é a pré-candidatura e principalmente a minha liberdade. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas ficam o tempo todo falando: Érica, você tem que fazer isso. Érica, você tem que não sei o que lá, ver isso, não sei o que lá da sua pré-campanha. Érica, você tem que ver isso, você sabe, inclusive, em relação a... Por que você não fala com o advogado? Como se eu não estivesse falando com o advogado. E, tipo assim, ninguém fala: Érica, vou aí, então, eu vou ajudar você, eu vou fazer isso junto com você. Então, às vezes eu me sinto assim, gente, eu sou prisioneira da Alexandre de Moraes, vocês querem que eu seja prisioneira da vontade de vocês também? Então, eu me sinto muito pressionada por mim. A situação em si, eu não paro, eu tô sempre assim, tentando maquinar alguma coisa em relação à liberdade, em relação a criar conteúdo relacionado aos presos políticos, que estão esquecidos, né? Infelizmente. Como sempre, tem muita gente para pensar o bem, poucas pessoas para levantar da cadeira e fazer algo de produtivo, né? Você já nessa situação ainda só crítica, mais crítica. Por isso que quem se envolve nessa política tem realmente que ter fibra. Seguir o exemplo aí do nosso presidente e se preparar, que o caldo é quente mesmo na política, né? É complicado.
Aí lá em Campos, assim, aí você falou das pessoas aqui, por isso que eu não gostei também muito. Porque aqui em Brasília, graças a Deus, eu só recebi manifestações de carinho, de apoio, de Não, todas as sei, você pessoas que eu pode fazer conheci. uma. Não é as Agora, as pessoas de Brasília, é punhaladas as mesmo, pessoas da polícia. lá em Campos eu recebi muita punhalada. Amigas, entendeu? De Mas não, anos. mas peraí, calma, Ah, vamos pôr a coisa a entender. Em Campos você fala, você não está falando dos políticos, então você está falando mesmo do cidadão de Campos. não, de algumas pessoas. De algumas pessoas que Nossa. eu conhecia que viraram as costas. Muita gente virou as costas. Na igreja. E olha que eu sou uma pessoa da caminhada, entendeu? De Uhum, anos e anos assim na caminhada. Mas entendi. faz parte, né? Complicado, né? Ah, o É. que eu acho mais. Isso é triste mesmo de pensar. As pessoas. Na política a gente meio que já espera. Agora, do pessoal assim é um pouco triste mesmo. É falta de Deus no coração mesmo. Porque Não, não pode ser parece não. falta de Deus, pode ser também. Eu sei que minha tia estava falando que ela estava recebendo muitas pessoas lá, conversando com ela, que, Ah, pô, isso é bacana. a gente conhece a Erika desde criança, o que que a Erika foi fazer? Ela começou a andar com gente, tipo, achando que eu estava andando com gente. Foram as pessoas Mais aqui que me colocaram no compromisso. mau caminho. Sim. É, coisas assim do tipo. Aí minha tia falou, a Erika não é assim, não sei o que lá. Como que ela foi parar na prisão? Minha tia tava falando que ela tava ouvindo muito comentário assim, nesse sentido. Mas também quem se informa pela Rede Globo e pelas essas Porque, redes de informação vai ficar pelas muito com coisas que essa minha tia visão. falou, as pessoas formaram o juízo a partir da Rede Globo. Aí realmente. Aí é difícil. A Rede Globo é o único canal que transforma pessoas monstruosas em santos, pessoas que Pessoas que estão fazem dando tudo para fazer tchauzinho o aí. bem. Olha só Ana, para ver, galera. Ana Tomiasi, o Davi, Bodyfit Campos, E me M, conta uma tudo coisa. bom? Olha só, tá. Hum. Pessoal, tô dando tchauzinho aqui pra galera que está chegando. E me conta o Glostão, que que eu que não sei quem é, é por causa do nome que tá gostamos. aqui. Glostão. Ivan, oi. Fala, pode falar. Pergunta. Calma, que agora. Opa, chegando. Me fala, e o que que você acha dessa onda bolsonarista, dessa onda conservadora de direita, e a importância de a gente começar a entrar na política? Porque a galera, tipo, e não é por menos, né? Pegou um certo nojo, assim, a política, meu Deus, coisa terrível, mas não dá para deixar na mão de quem já tá, porque aí é pior de vez. Não O que que você, tá, o que que você acha não nessa tá. questão de invadir a política? Ocupar espaço. Não é invasão, é ocupação. O que Invasão é coisa acontece? do Boulos, né? É. O que acontece? Nós temos que ocupar sim, porque se a gente não ocupa, os de lá ocupam. Entendeu? E uma coisa que eu vejo muito pessoal da direita falando: só tem gente ruim para votar, não vou lá votar, não. Aí você não vai votar, os de lá vão, do outro lado. Exatamente. No Rio, o Rio de Janeiro, a capital, foi um claro exemplo disso. Na última eleição, acho que quase que 50%, a maioria da população não foi votar, porque não gostou dos candidatos a prefeito. Aí chegou o segundo turno ficou entre Crivella e Marcelo Freixo. Por quê? Os de lá do outro lado não deixam de votar. Então, por mais que seja difícil uma escolha, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que entre dois males você pode escolher, se você não tem outra opção, um mal menos pior. Então, na minha cidade, por exemplo, eu acho que eu vou ter que fazer isso. Porque eu acho que eu não gostei muito. É tanto pré-candidato a prefeito, mas, enfim, a gente tem que ocupar, sim. Como eu falei com você, eu me sentia tão despreparada, eu achava que isso era uma coisa para pessoas mais experientes. Depois que eu cheguei lá na Câmara e vi a qualidade dos vereadores que a gente tem, eu falei, pô,
pegar uma criança de quarta série, acho que faz melhor. Exato. Então, Mas isso assim, mostra o caráter do pessoal de direita, como eu falei. Quem entra na política de direita, é isso que as pessoas têm que e entender, não não é está só, entrando mas com é má para fé. entrar Está entrando focado. para fazer um. Exato, mas quem entra pela direita entra porque quer fazer um bom trabalho. Não é para ficar lá fazendo essas porcarias, meio que você mesmo viu, Mas infelizmente testemunhando. tem muita gente que entra na onda da direita que é Ah, oportunista. E pessoas os boas e bonitas bolsonaros de existem, saia. né? A gente pode negar. Mas Não, mas assim, aí é. não Isso é aí só só da o tempo vai fazer a política. filtragem. Só o tempo vai fazer essa Hoje em dia filtragem, não tem como a gente fazer. eu sou a prova viva de que não é só assim na questão de candidatura que a gente tem que entrar, mas até porque a gente viu o que aconteceu com essa pandemia, né? Porque o STF delegou, né, o poder de decisão para os estados e municípios. E aí eu Então vou a até gente fazer uma viu. interrupção. O que é bem para o povo se conscientizar para não votar em nenhum vereador, porque todos os vereadores viram os prefeitos fechando a cidade, falindo a população e nenhum se manifestou. Ou pelo menos que eu saiba, não teve ninguém que se manifestou. Ficou tudo com medo dos prefeitos e dos governadores. Então agora é hora de votar certo, votar em vereadores mais corajosos, que não tenham medo de ser preso, né? Que tenham coragem para Ah, falar. Que esses aí ficaram tudo quietinho e deixaram as cidades e os governadores fazendo a bagunça toda. aí o que acontece? A gente viu o que aconteceu aí na pandemia, então a gente viu que a gente tem que ter vereadores alinhados com o presidente, sim. E não é só esse campo. Um campo que Sara e eu conversávamos muito na prisão, que é necessário, é no judiciário. Porque o judiciário virou um palco político também. Né? Olha aqui, olha a minha situação. Eu estou presa pela Constituição, pela lei dos homens, digamos assim, não tem nenhum motivo para eu estar presa. Eu estou só porque o ministro quer. Então a gente tem que Pois é. ter pessoas de direita. E na direita, o que eu sinto? Nós não, a gente não tem assim advogados. A gente tem, bom, se você conhecer, você me fala. Realmente assim um ativismo entre advogados de direita para o caso de acontecer uma situação como essa nossa. Na esquerda eles roubaram, então eles tinham muito dinheiro para pagar muitos advogados e fazer vários lobbies, coisas erradas assim na justiça, né? Várias injustiças, na verdade. Na direita, o Deripool mesmo estava falando dias atrás que ele estava com dificuldade de encontrar um advogado para poder fazer processo, porque ele, inclusive, o celular dele está lá apreendido na Polícia Federal e ele está precisando do celular dele. E ele não tem dinheiro para E o pagar seu advogado. também tá lá? Então, o meu celular, o antigo tá lá. Tá ainda? Meu celular também tá Nossa. apreendido. E eu acho que eu nem vou querer de volta. Tenho até medo de pegar de volta. Olha o que aconteceu com o Alan dos Santos. Foi, né? Ele foi Aquela o único que questão das teve disputas celular. lá. Então, tá lá na Polícia Federal, meu celular. Antes eu tava chorando muito por causa do preço dele, mas ele é da Huawei. Então, depois que eu soube dessas coisas da Huawei, também falei, Xiglin. melhor nem pegar. E para concluir aqui a É live, isso. porque senão a gente vai indo longe, me conta o que você tirou assim que você acha que tirou de mais importante da experiência de estar acampado em Brasília, militando, conhecendo a Sarah Winter, participando lá dos atos, o que você acha que você mais aprendeu assim da sua experiência no acampamento de Brasília? Sem dúvida, eu acho que o mais impactante dessa experiência foi ver que você não precisa de uma quantidade tão grande assim de pessoas para você gerar um impacto nacional. Na minha cidade tem muito esse erro, muita gente às vezes se deixa levar. Ah, vou participar de tal grupo porque tem mais pessoas. Ah, esse grupo é mais forte. Mas geralmente o pessoal liga muito a questão de força à quantidade. E os 300 foram o tempo todo chamados, né? Até achacoalhados pela imprensa, né? Motivo de chacota que falavam que eram poucos. Mas olha só, com poucos fez isso tudo, esse estrago todo, digamos assim. Não foi nem estrago, né?
Mas o estrago acabou sendo pra gente mesmo, né? Mas nem digo isso, né? Nem é bom dizer isso, porque isso daqui, na verdade, é motivo de honra e glória. Tudo isso que tá acontecendo. Se com tão pouco a gente for capaz de tanto assim, porque a gente precisa de pessoas, às vezes, que as pessoas acham um ato performático uma coisa boba, ridícula, mas olha só o que fez. Porque a gente não teve nenhum ato violento. O que a gente fez foram manifestações muito performáticas mesmo. Né? Aquela com Não, mas a ideia da tocha, desobediência civil não é ser violento. É apenas sim, mostrar que não não é ser vão se violento. curvar a Tô falando ordens. isso porque as Se pessoas, muita né? pessoa Porque acusa. da narrativa. Então, assim, mostrou como que com poucas pessoas, às vezes com você com um grupo de 6 pessoas, mas que estiverem dispostas a gritar a rua, tipo assim, cantar uma musiquinha ensaiada na frente de uma câmara de vereadores, de repente, vestido de preto, nem precisa colocar a máscara ou segurar a tocha. Olha só, pode ser que você faça um barulho maior do que É uma uma questão de multidão. estratégia. É uma questão de estratégia. Muitas pessoas sem estratégia não causam o mesmo efeito do que, às vezes, poucas pessoas que estão com a vontade certa e o plano correto. Aliás, muitas vezes, se você vê pela história, a história não é feita por muitos, é feita por poucos. O próprio Bolsonaro é um bom exemplo disso. Foi uma pessoa sozinha que arrastou todo o país. Então, realmente, eu Sim. também não vejo isso como questão de quantidade, mas sim da vontade da pessoa de fazer um bom trabalho. E, pô, eu vou dizer que foi Eu tô muito até com bacana a várias conversa, ideias, pessoal. assim. Eu tô até com Calma, não várias fale ideias isso. assim na minha Não cabeça. fale isso. Senão você se complica mais ainda. Não, o que eu vou falar não é nada demais. Eu Eu tô tô querendo brincando, lançar, Fê. tipo assim, uma pessoa num grupo tinha falado ontem no Telegram a respeito assim, aí se todo mundo fosse com tornozeleira de dia 7, eu acho que vai ter muitas manifestações pelo país. Eu Eu entendo. falei, Um ato ótimo, simbólico. tipo assim, que a tornozeleira agora se tornou um ícone. Eu falei, opa, calma aí, dá licença. Eu não posso ir. Aí eu sugeri, pô, vocês pegam. Teve uma manifestação nossa dos 300 que a gente colocou umas tiras de TNT preto Eu amarrado lembro. na boca, né? Como mordaça. Então, pô, gente, pega o TNT preto, amarra na perna, faz um simbolismo da tornozeleira e ainda faz um cartaz lá. Soltem a Érica, soltem a Sara, soltem o Arthur, soltem os presos políticos. E nessa eu tenho uma pergunta que me incomodou. O Arthur já conseguiu sair de Brasília, voltar para casa dele. Ou não? Não. Ainda está Tá em com tudo Brasília. certo. Ele tá com tudo certo, assim, em relação aos trâmites, mas não é liberado. Entendi. E você nem os trâmites tem ainda. Nem isso eu tenho. E Nossa, nem sei como que vai ser triste. essa. Nem sei como que vai ser essa articulação aí jurídica para me liberar. Não, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que no final os bons vão ganhar. Pode ficar tranquilo aí. Por enquanto é realmente Eu queria o exercício voltar. de fé e força de Eu vontade. hoje eu tava rezando pra eu voltar sem tornozeleira, né? Não, é o justo, né? Pô, com Sonhar não tornozeleira. custa nada, né? Pois é, já que a gente não tem aparentemente constituição aqui, ou só na verdade é um papel que parece que o pessoal usa só para limpar a bunda e mais nada. Então tem que sonhar mesmo, porque lei pelo jeito tá faltando no Brasil. O cumprimento Pela da lei. Constituição não estaria presa. Né? É o que eu estou dizendo. Se a Constituição fosse respeitada nesse país, essa tornozeleira não estaria no seu pé. É muito engraçado que quem não respeita ela é quem mais fala dela. É a Eu situação do acho Brasil, assim, é tudo invertido. às vezes eu fico na dúvida, às vezes, se o que eles pretendem é justamente nos afastar, até mesmo desse período eleitoral lá das cidades, entendeu? Pode ser, sem dúvida. Eu eu não tenho ideia de tudo que está por trás. Tudo que eles querem também é que o presidente faça alguma coisa assim publicamente, como se estivesse interferindo a nosso favor. Né? Muita gente fica falando, pô, o presidente não vai fazer nada. Pô, se ele fizer, é como se estivesse assinando embaixo tudo que o STF quer. Né? Eles querem um motivo para impeachment o presidente.
Sim, A mas gente tá assim, eu numa até situação vejo. assim. É que eles controlam a mídia e a narrativa, mas a verdade é que o STF já deu motivos suficientes para ele ser inquirido, em dar explicações, porque, óbvio, o poder que deveria punir os excessos do STF é o Senado, e o nosso Senado é o que é. Nosso alcolumbre Uhum. lá, a galera lá. Mas assim, o STF já fez muita coisa que se você pega a Constituição, lê e compara com o que eles estão fazendo, você fala, peraí, como isso é possível? Que absurdo é esse? Lá no Senado tem vários pedidos de impeachment já de ministros, mas É, mas os tem senadores sentam em cima, né? principalmente o alcolumbre, que não, parece que É, não sabe o o que fazer pessoal com tem esses que cobrar os pedidos. senadores. O pessoal É, tem que cobrar muito os senadores. porque é nesse ponto que eu queria chegar. O pessoal fica muito, vamos cobrar do Bolsonaro. Não é prerrogativa do presidente resolver a questão. É prerrogativa dos senadores. Então o povo tem que cobrar da pessoa certa. Querer agora, tipo, mamãe Bolsonaro que vai resolver tudo pra mim, não é assim. Senão ele teria que virar um ditador mesmo. O poder que tem que fiscalizar o STF é o Senado. E o povo está precisando Uhum. cobrar os senadores. Isso é realmente uma coisa que o povo não. Pessoal, Mas me fala aí. o pessoal vai muito na residência do presidente, tem que começar a ir na residência de outro presidente, né? Pois Ai, é, meu Deus. exatamente. O presidente que deveria estar de olho nos excessos do STF. Minha tornozeleira, calma aí. Calma aí. Os Caiu o carregador É, é, portátil uma, dela. é uma enconha isso. Hã? Sua bateria. Esse é um encunha mesmo, né? Sua bateria ambulante. Eu sou um robô do Bolsonaro. Pois é. Dia 7 vou tentar ir para Brasília. Eu não sei. Se eu passar aí, eu dou um oi para você, te visita aí. Dá uma força aí. Tá, não precisa ter medo, não. Não, tranquilo. Mas então é isso aí, Erika. Obrigado pelo papo. Espero que o pessoal que esteja curioso para saber mais sobre você tenha ficado satisfeito. E aí, qualquer coisa a gente faz outra live se precisar. Tá bom, pode deixar. Boa noite. E se Fique você com vier Deus. dia 7, vem com um TNT preto amarrado na perna e a plaquinha do Érica Livre. Pode deixar, vou com o cartaz aí que eu vi. Érica em Tá Campos bom. do quê mesmo? Tô zoando. Tchau, tchau. Campos dos Tem que ter um pouco de Goitacazes. boa, né? Campos dos Goitacazes. Goitacazes. Isso aí. Até É, mais. Tchau, tchau. tá bom, tchau. Obrigada, Eduardo.